Para todos, muito boa noite. Bem-vindos aos Olhos nos Olhos. O tema de hoje é o Estado Social e a demografia. Temos uma convidada especial, é a doutora Maria João Valente Rosa, professora da Universidade Nova de Lisboa, especialista em demografia e diretora da Pordata. Muito boa noite, doutora. Bem-vinda. Temos também, como é habitual, o Dr. Henrique Medina Carreira, a quem eu começo por lhe pedir, Dr. Medina Carreira, que nos equacione a relação que há a fazer entre Estado Social e demografia. Qual é o ponto prévio? Conviria para que os telespectadores percebessem melhor que há 5 semanas, ou coisa que equivalente, fizemos aqui um programa sobre o Estado Social, talvez nem 5 semanas. Sim. Mas foram aspectos genéricos sobre a sua gênese, as circunstâncias em que apareceram as primeiras experiências, até à realidade atual. Convinha, em todo caso, agora, de uma forma mais fracionada, ver aspectos importantes do Estado Social. O primeiro ponto que conviria a salientar é que nós temos em Portugal, eu refiro-me especificamente ao nosso caso, porque tem particularidades que não são comuns aos outros. Há 4 ameaças, chamo-lhe, ao Estado Social. Uma primeira ameaça, já nos apercebemos disso há dias, é a fragilidade da nossa economia. A nossa economia cresce muito pouco, está muito desacelerada, digamos assim, e enquanto o Estado Social exige cada vez mais meios. Para se ter uma noção desta realidade, que é uma coisa que a mim sempre fez muita impressão, é como é que os políticos dirigem isto perante números tão persuasivos. A nossa economia nos últimos 15 anos cresceu 1,9% ao ano, 1,9%. As receitas fiscais cresceram 2,5%. E as despesas sociais serão 4,2%. Situa-se a Judite em sua casa com um rendimento que cresce 1,9% e você gasta 4,2% mais todos os anos. É impossível. É impossível. Bom, mas isto ninguém deu por isso em Portugal. Isto parece que é uma descoberta do Darwin ou coisa assim no género. Isto reflete-se naturalmente no grau de absorção das receitas fiscais. Em 95, estas despesas, saúde, educação, segurança social e caixa geral, absorviam 67% dos impostos. No ano que acabou, absorveram 88% dos impostos. Quer dizer, estamos a caminho, como aliás se demonstrou há dias, de estas políticas absorverem a totalidade das receitas disponíveis. Bom, como isso não é possível, então como é que isto tem andado? Com uma economia frágil e um Estado Social de exigir receitas elevadas, o Estado português foi-se endividando. Foi-se endividando nos termos que agora conhecemos, sobretudo nas suas consequências. Até que deixaram de nos emprestar dinheiro. Até que, é claro, estas coisas são sempre assim, vamos até ao fim e depois deixam-nos emprestar. De tal maneira, eu estive a recolher alguns números, que de 95 a 2010, o Estado português endividou-se num montante da ordem de 110 mil milhões. 110 mil milhões. E uma parte disto foi para o Estado Social, como está bem de ver. E também para outros fins. Portanto, a fragilidade económica é uma primeira ameaça, o endividamento é uma segunda ameaça. E depois temos a dimensão do universo protegido. Temos, mas vamos ver devagar. Quando eu falo da dimensão do universo protegido, tem a ver com os pensionistas, não é? Agora você fez-me distrair. Não, mas então vamos lá. Então eu vou ajudá-lo. Não, eu já apanhei o fio, já entrei nos carris. Já a dimensão do universo protegido é aquele ponto que o Sr. enfatiza sempre. Não, eu enfatizo porque... 3,5 a 4 milhões de pensionistas. Sim, não, mas hoje, se você contar com o desemprego, que é um peso que vai permanecer, 10% ou 13%, nós temos entre 4 e 4,5 milhões entre pensionistas e desempregados. O Sr. já disse aqui num programa que não acreditava que o desemprego fosse de 3,4% no próximo ano, conforme o Governo antecipa. Sim, tudo leva a crer que não seja. Mas, enfim, não antecipemos essa desgraça, porque ela é capaz de chegar, infelizmente. Portanto, primeiro problema, economia frágil. Segundo problema, o endividamento. O terceiro problema, o universo enormíssimo. Contando com toda a gente que é abrangida no Estado Social, nós temos 5 a 5 milhões e meio de gente que está no Estado Social. E depois há aqui um outro elemento que é preciso ponderar, antes de irmos concretamente às questões de natureza demográfica, que é o peso dos juros
e das prestações das parcerias público-privadas. Pois, isto é impressionante. Neste ano que vai entrar, em 2012, o Estado vai gastar com juros 8,8 mil milhões de euros. E a saúde vai gastar 8,3. Quer dizer, a saúde vai ser mais barata, entre aspas, do que os juros. Isto, naturalmente, que é consequência do endividamento e do peso dos juros. Mas o mal não se fica por aí nos juros. Temos as PPPs, essa obra célebre dos últimos governos, que neste próximo ano, 2012, vai custar 1.500 milhões. Quer dizer, os juros cresceram 1.500 milhões, as PPPs 1.500 milhões, só nestas brincadeiras temos 3.000 milhões. O que é que se deve fazer com este dinheiro das PPPs? Renegociar as PPPs? Bem, isto é muito simples, ou se renegocia ou o Estado um dia não vai pagar. O Estado não vai ter dinheiro para manter isto. Portanto, eu, se fosse interessado nas PPPs, propunha ao Estado uma negociação. Portanto, estes problemas de endividamento, economia frágil, um universo muito volumoso e a demografia, que é o tema específico de hoje, são 4 grandes ameaças ao Estado Social. Falemos então do envelhecimento demográfico. Doutora Maria João, qual é o seu ponto principal em relação a este problema que não é especificamente português, mas que no nosso caso pesa drasticamente, a questão do envelhecimento demográfico? Muito boa noite. Em primeiro lugar, eu gostava de recolocar um bocadinho a questão. Com certeza. Porque, na minha perspectiva, o problema não está no envelhecimento propriamente dito. E recoloco a questão nestes termos. Há uma história do modelo que foi criado há uns séculos atrás e que servia uma sociedade que em nada tem a ver com a nossa sociedade. Uma sociedade industrializada, uma sociedade muito baseada na utilização intensiva de mão de obra, uma sociedade em que poucas pessoas tinham a chance de chegar aos 65 anos, uma sociedade com uma estrutura etária muito jovem. Este modelo foi pensado nestes termos, neste enquadramento, e serviu bem. E, no fundo, a ideia, em termos dos riscos sociais, a ideia era assentar toda a proteção num contrato entre gerações, e esse contrato era um contrato interessante, que eu, como pessoa ativa, estaria a trabalhar e a descontar para as pessoas que, entretanto, se reformaram, que eram poucas. Exatamente. Supondo eu que, quando lá chegasse, outros fariam o mesmo papel por mim e, assim, o tempo ia passando. Ora, o que acontece é que as gerações seguintes começam a ser cada vez menos numerosas e as pessoas idosas começam, elas, a ser cada vez mais numerosas. E aqui há um aperto, vá lá, da população que está a descontar, dos ativos. Em 1960, por exemplo, em Portugal, nós tínhamos cerca de 8 pessoas em idade ativa por pessoa em idade idosa e atualmente temos 4 pessoas em idade ativa por pessoa em idade idosa. Bem, a história começa aqui, a sociedade mudou, nós já não somos uma sociedade industrial, nós felizmente já muitos podem esperar e esperam viver para lá dos 65 anos e aqui há que perceber um pouco o que é que se passou do ponto de vista demográfico, porque a demografia veio, de algum modo, na minha perspectiva, provocar um bocadinho a mudança de acordo com uma sociedade que, entretanto, já tinha mudado. E o que é que aconteceu? Bem, em termos de nascimentos, começaram a nascer cada vez menos crianças. Nos anos 60, que nós tínhamos cerca de menos de 2 milhões de pessoas que temos atualmente, nos anos 60 nasciam em média por ano cerca de 200 mil crianças. Atualmente andamos à volta das 100 mil por ano. E esta redução do número de nascimentos tem a ver, ou implica, uma redução do número de jovens. E os nascimentos reduzem-se, porquê? Por um lado, porque o número médio de filhos por mulher tem vindo a baixar. Temos aí, aliás, uma ilustração em que, neste momento, Portugal tem níveis, um número médio de filhos por mulher extremamente baixo, da ordem dos 1,13. O que é que isto quer dizer? Isto são valores médios, é claro. O que é que isto quer dizer? Que para que uma geração, para que uma mãe deixe uma futura mãe, para que as gerações se substituam, uma mulher precisa de ter em média 2,1 filhos. Ora, nós perdemos essa capacidade de renovar gerações no início dos anos 80, tínhamos um dos níveis mais elevados de fecundidade da Europa e atualmente temos um dos níveis mais baixos. Doutora Maria João, proponho então que vamos por partes. Vamos começar por ver o gráfico 1, que é o gráfico que nos mostra o índice de fecundidade.
Doutor Medina Carreira, doutora Maria João, gostaria que fizessem a análise deste gráfico. Ali a contar da esquerda no gráfico que está projetado, está assinalado o ano 1960. Se subir até interceptar a linha vermelha, verificamos que havia o índice de fecundidade é 3,2 filhos por mulher. Em 1960. Portanto, nós estamos aqui a analisar meio século. Em 1970 baixou ligeiramente para 3. Em 80 baixou para 2 e qualquer coisa. 2,25. Em 90 já está no 1 e tal. Em 2000, 1,56 e em 2009, 1,32. Eu creio, Maria João, não sei bem, isto coloca-nos na escala europeia em que lugar? Nós, atualmente, temos um dos níveis de fecundidade mais baixos da União Europeia a 27. No entanto, também é importante notar aquela questão do 2,1 filhos por mulher, que nenhum país da União Europeia a 27, nem do Norte, nem do Centro, nem do Sul, atualmente tem garantida a substituição de gerações. Sim? Ou seja, os valores nenhum. A Irlanda anda lá perto, 2,07, mas não tem 2,1. Ou seja, não há nenhum país que tenha assegurado a substituição de gerações. Portanto, é algo que não é específico a Portugal. Mas porquê é que nós estamos pior? O pior, ou seja, porque é que temos menos filhos em média que outros países? Bem, nós, porventura, temos uma série de constrangimentos, na minha perspectiva, e que não temos sabido dar conta desses mesmos obstáculos, designadamente a questão da relação entre a carreira, o tempo de família e o tempo para se ter filhos. E esta conciliação entre tempos em Portugal, porventura, é bem mais complicado do que noutros países, por exemplo, do norte da Europa. E o agravamento das condições económicas também é uma variável a ponderar ou não? O agravamento poderia ser a ponderar se fosse uma situação muito conjuntural. Mas, neste momento, o que verificamos é que todos os países do sul da Europa estão exatamente nas mesmas circunstâncias que Portugal. E Portugal não só assistiu a uma descida significativa do número médio de filhos por mulher, mas, como eu digo, estamos todos abaixo, em termos da União Europeia, mas, para além disso, as mulheres passaram a ter filhos bem mais tarde do que tinham anteriormente. Que é o gráfico 2 que nós temos. Que é o gráfico 2. Idade média de maternidade. Ao primeiro filho, exatamente. Que é muito podemos interessante. ver, então, o gráfico 2, já agora... Isto é em média nacional. Sim, valores Há para casos, Portugal. mulheres com 30, 35 anos. Sim, claro. Isto é em média... Doutor Medina Carreira, o que é que há a relevar neste gráfico? Judite, deixe-me só fazer um pequeno atalho. A Maria João disse, talvez um pouco imperceptivelmente para quem nos escuta, que nós precisávamos ter 200 mil nascimentos por ano. Não é assim? Não precisávamos ter, para ter a substituição de gerações assegurada, 2,1 filhos por mulher. Sim, mas no global, para as pessoas terem uma noção, 2,1 não diz muito às pessoas. Nós não deixaríamos, precisávamos para quê? A questão é esta, para deixar de envelhecer, pois bem, nós não deixaríamos de envelhecer mesmo que tivéssemos 2,1 filhos por mulher, pelo menos a médio e curto prazo. Não, está bem, investimento não. É que há 3 ou 4 dias o Dr. Bagão Félix publicou um pequeno artigo intitulado Silenciosamente, é um problema de que se não fala, e em que ele diz, bom, nós precisaríamos pelo menos de 160 mil. Estão a nascer 100 mil, não é? É à volta disso. Pois, não, estão a nascer à volta de 100 mil. Agora, mesmo com 160 mil, o processo de envelhecimento, porque a questão aqui que está em causa é a questão do envelhecimento, o processo de envelhecimento não ficaria mais atenuado, no entanto, continuaríamos a envelhecer. Porque existe um outro fator não menos importante e que se dá em paralelo, que é o aumento da esperança de vida. Isto é, não só as pessoas têm menos filhos em média, portanto, as gerações mais novas vão ficando cada vez mais encolhidas do ponto de vista estatístico. E vivemos mais anos. Como também vivemos mais anos em média. Doutor Medina Carreira, mas explique-nos o seguinte, de que forma estes números que os senhores estão aqui a apontar são decisivos, mais ou menos decisivos, para a questão da sobrevivência do Estado Social, porque provavelmente é essa a questão que as pessoas em casa estarão a colocar, não é? O problema é simples. Qualquer de nós que pense em casos conhecidos tem bem presente a ideia de que na velhice, entre aspas, as pessoas têm necessidade do apoio das pessoas mais novas. Isto foi sempre assim e é nas sociedades muito urbanizadas é muitíssimo assim. Portanto, quando nós estamos a ter uma quantidade relativamente pequena de jovens e uma quantidade cada vez maior de gente idosa, como a Maria João referiu,
naturalmente que deixa esta gente mais idosa de ter o apoio necessário das pessoas mais novas, que trabalham, que produzem riqueza e que os sustentam. E é nesta diferença entre o abaixamento dos nascimentos e a expansão do envelhecimento que nós verificamos que cada vez as pessoas mais idosas vão tendo menos apoio. Mas não é só uma questão de apoio, é também uma questão de não verem garantidas as suas pensões, não, as suas reformas, apoio lato ao senso, em sentido lato. Apoio físico, apoio monetário, apoio de todos os géneros. Porque isto, a falta de apoio, tem reflexos em todos os sentidos. E eu ainda há dias citava aqui um caso que a mim me impressiona bastante, que é há alguma repetitividade com que tomamos conhecimento de pessoas que faleceram anos antes e estão dentro de casa abandonados. Isto é típico de uma sociedade que está a mudar profundamente deste ponto de vista. Quer dizer, quanto menos gente jovem houver e mais gente envelhecida houver, mais o problema se vai agudizando. Quer dizer, as pessoas envelhecidas vão deixando de ter meios para sustentar. Doutora Maria João, queria dizer qualquer coisa a propósito desta afirmação do Dr. Medina. Queria, de algum modo, eu tenho uma perspectiva muito otimista em relação ao envelhecimento. Ou seja, as causas que motivaram o envelhecimento, todas nós as reconhecemos como causas muito positivas para a sociedade. A sociedade desenvolveu-se, melhoraram as condições de vida e de saúde das populações e por alguma coisa envelhecemos. E por alguma coisa são os países mais desenvolvidos aqueles que iniciaram o processo de envelhecimento. Eu ficaria preocupada, para ser muito sincera, se nós não estivéssemos a envelhecer. Isto é a minha primeira questão enquanto demógrafa. Eu acho que nós devíamos... o envelhecimento não foi uma punição que caiu sobre as sociedades modernas, na minha perspectiva. As causas foram causas importantes e nós não queremos voltar aos anos 60 e não queremos voltar a viver nas condições em que vivíamos nos anos 60. A minha questão é uma outra. O envelhecimento, como eu dizia há pouco, está a provocar a sociedade, porque exige que a sociedade se adapte a um curso dos factos e a sociedade não está a conseguir fazê-lo da melhor maneira. E é nesse desajuste, ou seja, se nós mantivermos o tal modelo que foi pensado para sociedades industriais, em que poucas pessoas conseguiam chegar até aos 65, que tínhamos uma estrutura etária jovem, etc., populações pouco envelhecidas. Se quisermos manter o mesmo modelo, é claro que o corpo populacional mudou e o modelo não está adequado a este novo corpo populacional. Portanto, o meu enfoque eu colocaria no modelo e não no envelhecimento, porque lutar contra o envelhecimento é andar a lutar contra algo inelutável. É claro que podemos ter níveis de envelhecimento mais tenues, ou mais, consoante os níveis de profundidade e consoante as migrações. Isso tem impactos sobre a estrutura etária, como daqui a um bocado poderemos falar um pouco. Aliás, nós temos o caso do Japão. Exato. O Japão é o país dos centenários, não é? Exatamente, exatamente. E provavelmente eles fizeram alterações ao seu modelo de forma a sustentar o facto de terem uma tão grande percentagem de pessoas que atingem os 100 anos e ultrapassam os 100 anos, não é? Exatamente. Desculpe. Não, aqui a Maria João faz um juízo de valor sobre a velhice. E certo, toda a gente quer viver o mais possível. Eu não faço um juízo de valor sobre esse facto. Ainda bem que é assim, oxalá continue a ser assim. Na minha missão, entre aspas, nestas matérias, é chamar a atenção da sociedade para que isto não tenha saída. Com uma economia que vai perdendo vigor, com massas imensas que são sustentadas pelo Estado através dos meios que nós facultamos ao Estado, com situações como as nossas contas públicas em que para juros nós vamos gastar mais que com a saúde, com o desemprego instalado que vai tardar. Quer dizer, tudo isto consome meios e, portanto, as pessoas vivem muito, ainda bem, oxalá que continuem a viver cada vez mais. Agora, não há base para sustentar esta realidade. Mas porquê estão ambos de acordo? O problema é o modelo, não é? Sim, mas a Maria João é otimista e põe a tónica nas pessoas velhas. Eu não coloco a tónica nas pessoas velhas. Eu coloco a tónica, quando falamos do envelhecimento, normalmente culpamos o envelhecimento pelo mal que está a acontecer hoje em dia a todos nós. E a questão do envelhecimento, o envelhecimento não é a causa. O envelhecimento disputou uma situação essa
que devemos nós pensar sobre a situação e não sobre o próprio envelhecimento. A minha leitura positiva é neste sentido. Nós estamos todos a envelhecer, o Portugal a esse nível não é original de modo algum, portanto, aliás, o mundo está a envelhecer como um todo, porém, é na Europa que se encontram as populações mais envelhecidas, é o continente envelhecido por excelência, o continente grisalho do mundo. E é aqui que temos as situações mais, onde o envelhecimento se dá de uma forma mais intensa. No entanto, não é por causa do envelhecimento que o que nós precisamos é de repensar, ou seja, continuar. Nós temos uma esperança de vida, de facto, muito maior. As pessoas de hoje não têm, com 65 anos ou mais, pouco tem a ver com as pessoas do ontem que tinham 65 anos. Não tem nada a ver em termos de capacidades, em termos de competências, etc. Mas nós continuamos com o mesmo modelo que tínhamos quando as competências, as características das pessoas do passado e que justificavam que elas fossem libertadas do mundo do trabalho, e continuamos a fazer uma discriminação, entre aspas, dessas mesmas pessoas e a dar-nos ao luxo de as dispensar de qualquer contributo. Aliás, quando temos em cima da mesa uma opção entre dispensar uma pessoa mais velha ou dispensar uma pessoa mais nova, rapidamente chegamos a esta triste conclusão, é que normalmente são as pessoas mais velhas que são dispensadas e não as pessoas mais novas. E porque, mesmo que as pessoas mais velhas tenham muito mais mérito, pode ser, porque nós estamos a olhar para indivíduos, a idade não representa nada ou representa cada vez menos. Isso tem a ver com o facto do trabalho também não existir para todos, não é? Mas não, o facto de dispensar um mais velho não significa que esteja a dar um trabalho ao mais novo, que também é uma outra relação que não é necessariamente uma relação de vasos comunicantes. E esta questão de dar-nos ao luxo de dispensar as pessoas mais velhas e de também pensarmos que a reforma é algo que está ou seja, que o trabalho neste momento, por exemplo, tem formas totalmente diferentes do que tinha no passado. Lembro que o trabalho é cada vez mais exercido a tempo parcial. Eu pergunto, por que razão também não pensar numa reforma a tempo parcial? Por que razão é que, a partir de uma certa idade, as pessoas deixam, pura e simplesmente, de uma forma muitas vezes compulsiva, de ter qualquer relação com o mundo laboral, e porque é que nós nos damos ao luxo de dispensar esse conjunto cada vez mais volumoso de gente? Consideram que deve ser questionável a questão da idade da reforma? E este aumento da idade da reforma a que estamos a assistir nos vários países europeus? Judita, eu por mim não gosto muito desta função social que resolvi assumir, que é divertir as pessoas para as tragédias. Nós estamos numa situação dramática, como nunca pude sonhar que Portugal chegasse, porque as pessoas não quiseram compreender o que estava a passar. Um endividamento galopante. A razão por que nós estamos nisto não é a senhora Merkel, nem o euro, não é coisa nenhuma. Nós podíamos estar como outros países da Europa se não nos estivéssemos endividados. Eles não estão preocupados, na Holanda, nem na Áustria, nem noutros sítios. Não têm endividamentos galopantes. E aqui aquilo que eu gostaria é que as pessoas percebessem que este sistema que nós temos não vai durar muito. Com esta economia frágil, com esta quantidade imensa de gente que o Estado sustenta, com estas finanças públicas hipotecadas, porque é preciso ter presente que o Estado Social que nós estamos a manter já é, em parte, com dinheiro emprestado. Quando falamos de endividamento, há ali uma quarta parte que vem para o Estado Social. Ora, se o Estado Social já não consegue aguentar hoje, sozinho, com os seus meios, a sua sustentação, bom, isso significa que estamos muito rapidamente a caminhar para uma situação muito, muito desagradável. E a mim custa muito ver que hoje há uma série de gente que anda a perorar por toda a parte contra as iniquidades, contra isto, contra aquilo, e que devia há 5 anos, ou 6 ou 10, ter chamado a atenção para a desgraça para que íamos caminhar. Quer dizer, é preciso avisar as pessoas, os idosos, que, enfim, aqueles que estão no fim da vida não terão muito com que se preocupar. Mas os idosos mais novos e as pessoas de meia idade têm de perceber que com o sistema que existe, com a economia que temos, não vão ter estes apoios do Estado. Não vai haver meios para os apoiar. O doutor acha que as pessoas da minha geração não vão ter reforma? Você vai ter uma reforma simbólica. Você vai ter uma reforma simbólica. Porque a nossa economia não gera meios. Para além disso, enfim, não quero complicar, a nossa economia, como as economias europeias, vão entrar em dificuldades muito maiores por causa das indústrias que estão a sair. Já falámos aqui rapidamente sobre isso. Quer dizer, a economia está no marasmo também por causa disso, mas este marasmo vai acentuar-se, tanto na Europa como nos Estados Unidos. E, portanto, tudo isto digamos, um conjunto de bombas-relógio que estão instaladas no percurso das pessoas. E é bom que os novos, os de meia idade, percebam aquilo que vai acontecer.
E que comecem a calcular o futuro, nomeadamente ao nível da poupança, não é? Eu contei aqui há umas semanas aqui uma história que é verídica de uma tia minha, avó, que dizia, olha, o senhor Pereira comprou uma casinha para a velhice. A segurança social era esta. As pessoas estavam instaladas numa sociedade onde não havia perspectivas desses apoios. Por assim, elas próprias tinham que salvaguardar a sua velhice, que nunca era tão extensa como é a velhice de hoje. E as pessoas que com 40, 45 e 50 anos contraíram empréstimos bancários para comprar casa a pagar a 30 e a 35 anos? Entregam as casas aos bancos. É o que está a acontecer nos Estados Unidos e aqui. Nós estamos a caminho de uma mudança radical do tipo de vida e das condições de vida. A saúde, a educação, tudo isso vai levar uma grande pancada. Porque estes números que o Governo aqui apresenta no Orçamento do Estado para 2012 mostram a fragilidade de tudo isto. Mexe-se em qualquer coisa e a sociedade fica empolvorosa. E vai-se ter que mexer muito mais e muito mais fundo. Se não é este Governo, será outro. Se não é este ano, será outro. Nós não temos condições para manter o nível de despesas que temos. Doutor Maria João, queria dizer algo. Vi aí tomar aí umas notas relativamente a esta questão Eu acho de como os idosos se devem preparar, digamos como assim, os futuros para idosos, enfrentar como os eu me futuros. devo preparar. Nós, exatamente. Você é uma Todos jovem. nós. Não somos Não, jovens. mas o doutor já acabou de dizer que vamos ter uma reforma simbólica, portanto sim, melhor... não. Com esta economia, com esta melhor sociedade, é começarmos a pensar Eu bem diria nas coisas. que há aqui três hipóteses, como levantou há pouco. Por um lado, o aumento da idade de reforma, por outro lado, o aumento das contribuições ou a redução dos montantes de reforma. Só há três vias. Isto são tudo, na minha perspectiva, soluções a prazo que não resolvem o problema de fundo, porque isto vamos avançando e cada vez, quanto mais avançamos, mais percebemos que estas medidas são claramente insuficientes. Portanto, estamos a pensar em fórmulas. Eu sei que é mais fácil mexer em fórmulas do que mexer com a cabeça das pessoas, é muito mais simples. No entanto, penso que não é pelas fórmulas. É claro que a curto prazo é pelas fórmulas, mas a poupança, naturalmente, que é importante, mas nem todos podem poupar. Claro. É preciso, se calhar, pensarmos, os que estão a meio caminho, como nós, se calhar vamos ter aqui algum problema para gerir, mas é preciso pensar que, se calhar, a melhor forma de poupar é pensarmos que vamos ter que agarrar mão de uma segunda carreira, vamos ter que continuar a trabalhar de uma forma menos intensiva do que trabalhávamos ou do que trabalhamos agora, vamos, se calhar, ter que prolongar o nosso papel para com a sociedade como um todo, porque também estamos cá muito mais tempo e porque também beneficiamos do facto de vivemos em Portugal e não vivermos em África. Já está a acontecer, doutora Maria João. Já temos a idade da reforma nos 67 anos. Temos, mas tem um gráfico muito interessante já agora, que eu sobre a esperança de vida, esse gráfico gostaria que é o mostrasse. Gráfico número 3. Vamos ver o gráfico número 3, esperança de vida e reforma. Exatamente. O que é que este gráfico nos diz? Os primeiros dois conjuntos de barras, portanto, os primeiros dois conjuntos de barras à esquerda correspondem à esperança de vida das mulheres e dos homens em 87, 2002 e 2009. Ora, nestes últimos, 20 anos, o que aconteceu é que a esperança de vida à nascença, para o caso dos homens, aumentou cerca de 6 anos, portanto passou de 70 para 70, está ali 74, mas é 76, e no caso das mulheres passou de 77 para 82 anos. Isto só nas últimas 2 décadas. Duas décadas, é? Exatamente, porque desde 1960 até hoje a esperança de vida à nascença dos homens e das mulheres aumentou cerca de 15 anos. Ou seja, as pessoas passaram a viver mais, em média, 15 anos do que viviam se tivessem nascido em 1960. Ora, voltando ao gráfico, houve este aumento muito interessante, mas quando olhamos para a idade dos novos pensionistas, quer da Segurança Social, quer da Caixa Geral de Aposentações, são as duas colunas, portanto, as duas seguintes são os homens e as mulheres da Segurança Social, e nas 3 últimas colunas são a idade dos aposentados da Caixa Geral de Aposentações, sexos reunidos. O que verificamos é que os valores estão muito abaixo, para já dos tais 65, 66, 67, e também não estão em linha com o tal aumento da esperança de vida e com o aumento também, que de algum modo existe em paralelo, que não é só... Então vamos lá, conclusões a tirar destes gráficos. Desculpa, eu estava como um telespectador agora aqui, gostava de fazer uma síntese. Quando se olha para aquelas barras da esquerda, verifica-se que as pessoas vivem cada vez mais.
E quando se olha para os gráficos, para as colunas da direita, as pessoas reformam-se cerca dos 60 anos. Quer dizer que... Isso já não é assim. Isto são dados de 2009 e os dados de 2010. Uma coisa é a idade estatutária, outra coisa é a idade média. Sim. A idade estatutária está a aumentar e todos nós sabemos, não é? Outra coisa é a idade média. E isto nós estamos a ver no gráfico. É a idade média. Mas há anos atrás, a pessoa reformava-se e sobrevivia 5 anos. Agora tende a viver 15 ou 20 anos. Portanto, isto muda completamente o panorama. Mas deixe-me só fazer uma pequena síntese que eu talvez não tenha sido suficientemente claro. Este modelo que vigora, chamado Estado Social, assentou em bases muito claras numa certa época, nos anos a seguir à Segunda Guerra Mundial. Uma economia muito dinâmica. As economias da Europa, nós vimos aqui há umas semanas, cresciam 5% em média. No pleno emprego, era uma economia de pleno emprego, e com um equilíbrio demográfico. Quer dizer, estes foram os 3 sustentáculos deste modelo. Ora, hoje nenhum destes sustentáculos permanece. As economias são débeis, não há pleno emprego, há, pelo contrário, taxas altíssimas de desemprego e deixou de haver equilíbrio demográfico. Quer dizer, basta este desajuste destas 3 realidades para se perceber que isto está em perigo e que tem que ser olhado. Está tudo desajustado. Exatamente. O que era o forte disto desapareceu. Economia, pleno emprego e equilíbrio demográfico. E pensar que a solução é travar o envelhecimento não é por aí. Portanto, deixemos, mas é que continua, muitas vezes as pessoas continuam a emitir opinião mas dizendo... Mas sente esse discurso? Sinto muito que as pessoas continuam a pensar que é possível travar o processo de envelhecimento. E que se começarmos a ter filhos e se começarmos a... conseguimos travar. Nós não conseguimos travar. Conseguimos, como eu dizia, atenuar, mas travar não. Portanto, é preciso encararmos os factos são estes e agora, meus senhores, é preciso, sobre os factos, pensarmos em modelos alternativos, porque a sociedade já não é o que era. Aliás, a sociedade, neste momento, terceirizou-se, é uma sociedade baseada no conhecimento. A idade é um critério cada vez mais obsoleto sobre as características e as competências e as capacidades de alguém. Claro. Portanto, nós temos uma sociedade completamente diferente. Resistimos a essa mudança e beneficiamos da trajetória que deu origem ao envelhecimento. Portanto, há aqui algo que nós temos que começar a discutir à série. Aliás, no próximo ano vai ser o ano dedicado ao envelhecimento ativo. Aliás, o envelhecimento deve ser valorizado. Exatamente. O envelhecimento é sinónimo de experiência, de sabedoria, de saber acumulado, não é? Mas isso, o envelhecimento deve ser inspirador para as novas envelhecimento gerações. Individual. Eu estou a falar do envelhecimento coletivo. Sim. Quer dizer, nós produzimos, imaginando que estamos numa fábrica, nós estamos a produzir um produto que são cada vez mais pessoas em idade idosa e depois não apreciamos esse produto. Há qualquer coisa aqui de estranho. Ou seja, essas pessoas, numa sociedade do conhecimento, em que é importante o conhecimento, e é por aí que as sociedades muitas vezes se distinguem, mesmo do ponto de vista económico, é pelo conhecimento. Eu não percebo como é que se dispensam e como é que as próprias pessoas também se dispensam de continuar a contribuir de uma forma ativa, porque aí, estou de acordo com o Dr. Medina Carreira, é insustentável. Porque a certa altura, se continuamos a funcionar da maneira como funcionamos, de facto isto tem que rebentar, porque é insustentável. Agora, a pergunta é, se calhar conseguimos criar modelos e formas de nos organizarmos muito alternativas em relação àquelas que temos. Maria João, é que o problema creio que é outro. Eu não referi nesta síntese, economia, pleno emprego e equilíbrio demográfico, uma outra realidade que nos está a cercar. O que é que se está a passar nestes países desenvolvidos do Ocidente? Há fenómenos que nós olhamos e pensamos que são fenómenos que nós é que criamos e não é exato. Desemprego. Porquê que há desemprego? Há desemprego porque a Europa e os Estados Unidos estão a desindustrializar-se. Porquê que há precariedade? Porque está a competir com outros mercados de produção em que as pessoas têm salários muitíssimo mais baixos e têm regimes de laborais em que se deixa o trabalhador a meio caminho se for necessário. Este na reforma tem. Bom, nem coisa nenhuma, coitados. Lá terão os seus filhos um dia. Portanto, nós estamos a sofrer daqui, sem dar por isso, as consequências de um fenómeno que está a passar no extremo da Ásia, no Médio Oriente, no Brasil e nesses outros pontos. E os europeus estão a fechar os olhos a esta realidade. É que nós estamos numa sociedade em que as pessoas vão perder direitos adquiridos. Isso vai ser história. As pessoas não vão ter empregos que não sejam precários. As pessoas vão ter salários baixos.
Tudo isto é uma realidade e isto não vai com conversa. Mas estas decisões políticas de aumentar a idade da reforma, ainda hoje o Governo francês tomou essa medida e apontou-a como uma medida fulcral no âmbito das suas opções em termos de austeridade. São histórias. O que é que significam? São histórias. Desculpa, Maria João, eu já deixo. Eu hoje estive a ler um livro que recebi há dias e esse capítulo referia-se ao comércio externo da França. A França, há meia dúzia de anos, tinha um comércio externo excedentário, quer dizer, exportava mais do que aquilo que importava. Em 3 ou 4 anos, a França tem 50 mil milhões de débito externo. E isso reflete-se dentro da sociedade francesa, como é evidente. Há desemprego, há dificuldades para o Estado Social. Mas ainda estão a conseguir manter o seu Estado Social. Bom, não vão manter, como é evidente. Um país com este déficit não vai ter meios para manter o Estado Social. É que as pessoas agarram-se a um modelo, e eu sou a primeira pessoa que elogia e adora este modelo, mas este modelo foi chão que deu uvas. E as pessoas não querem perceber isso, não querem perceber que isto tem uma base económica, que isto tem uma base demográfica, que isto tem uma lógica que está a desaparecer. O Estado Social é filho da indústria. Na agricultura não havia Estado Social. E a seguir à indústria não vai haver Estado Social. Esta é a realidade. E nós estamos a sair da indústria. Portanto, nós estamos a caminhar para um tempo e uma realidade económica que não sustenta o Estado Social. A doutora Maria João também é desta opinião, independentemente das decisões políticas que têm vindo a ser tomadas nos diferentes países, de aumentar as idades da reforma para os 65, 67 e até mais anos, não é por aí que se vai? Como eu dizia, isto são medidas a médio prazo, têm efeitos a curto prazo imediato. No próximo ano iremos aumentar de novo e no próximo ano vamos fazendo sucessivos ajustes. Portanto, nós estamos a arranjar paliativos para não encararmos o problema. É claro que eu estou de acordo, nem posso discordar, porque são formas de reequilibrar um sistema que por si está desequilibrado. Mas o primeiro ponto é o problema, o desequilíbrio, de facto, vem da demografia. No entanto, o problema não está na demografia, o problema está no modo como nós lidamos com o desequilíbrio. E se continuamos a pensar que é nesta relação de forças entre idades e pondo as pessoas mais velhas, dispensando-as do seu contributo em termos de atividade, imaginando que vamos regressar a uma sociedade de pleno emprego, etc. Se continuarmos a viver neste mundo virtual, não vamos a lado nenhum. Portanto, a questão é esta. Nós temos, e a Europa está a fazer também esse exercício, e simultaneamente está a reduzir os montantes de reformas, mas isto são as medidas, como eu digo, são os paliativos. É preciso fazer um esforço, e a Europa está também a fazer isso, por alguma coisa, como eu dizia há pouco, para o ano vai ser o ano dedicado ao envelhecimento ativo, por proposta do Parlamento Europeu, porque é preciso pensar profundamente que sociedade é que nós, neste momento, estamos a criar ou a alimentar e que reformas profundas, e as reformas profundas, na minha perspectiva, têm a ver com algo que não se muda por decreto, não se passa de um dia para o outro, e os decretos, de um dia para o outro, as pessoas não passam a pensar de forma diferente. Mas se a mim me disserem que eu vou ter mais anos de vida, e se eu já sabendo que vou ter mais anos de vida, como é que eu os devo ocupar? E se nós, chegando aos 60 anos, estando eu numa empresa, se não me disserem que eu, porque tenho 60 anos e porque tenho uma pessoa ao meu lado com 20, que eu sou dispensável e a outra não, podendo eu ser muito melhor, se isto mudar, é sinal que nós estamos, na minha perspectiva, aí pelo caminho certo. Isto é, tornar as pessoas aquelas que podem menos dependentes do sistema e, simultaneamente, beneficiando do contributo do trabalho, que até pode ser um trabalho... Deixe-me pôr a questão ao contrário. E no meio desse raciocínio, onde é que fica o espaço para os mais novos? Os mais novos, não há aqui uma guerra de gerações. Para mim, a questão da idade é uma obsessão que nós temos e que devia ser banida. Para mim não há questão do mais novo nem o mais velho. Para mim há uma questão de mérito e de indivíduo. Existem indivíduos mais novos, indivíduos mais velhos, mas a idade é um critério meramente administrativo e não diz mais, tal como a nacionalidade, não diz mais do que aquilo que a idade cronológica desde o nascimento. Medir o valor de alguém, ou dizer que alguém tem lugar à frente só porque tem menos idade ou só porque tem mais, os novos, os velhos, somos todos cidadãos de pleno direito e todos nós, na minha perspectiva, a idade é que está a contaminar o sistema todo. Mas os senhores não acham que... Eu acho que não é um problema da idade. Para a situação atual da nossa economia, não é preciso tanta gente para trabalhar.
Esta é a realidade, porque se deslocaram para outros países as produções. Quer dizer, o que está a passar é que nós não temos trabalho para esta gente toda. Pois esse é que é o problema, mas o que é que sabe às pessoas? Mas quer dizer, não é um problema etário nem nada, é um problema de uma economia que está a desmoronar. Perante perante um futuro que já está hipotecado. Porque quando nós dizemos que estamos endividadíssimos, isso significa que já para manter o Estado Social que temos, quer dizer, para manter, passa a expressão, os velhos de agora, já estamos a passar dívidas para os novos da manhã. Não sei se me faço perceber. Estamos nesta fase. E temos de perceber que o problema do trabalho vai mudar radicalmente na Europa. E está a mudar, de resto, não só em Portugal. Desemprego, ele está a 8, 9, 10% em toda a parte. Estados Unidos, inclusivamente. Na Espanha está nos 20%. Bom, falta de trabalho para os jovens é uma realidade generalizada. Precariedade é para o nosso de cada dia. Direitos adquiridos são histórias da carochinha. E nós estamos a querer reagir perante isto, atribuindo estas desgraças todas ao euro que não funcionou bem, à Europa que não é federal, aos eurobondos que ninguém quer, etc. Não, isto são consequências de uma realidade mais profunda, que é a mudança da economia industrial para uma economia não industrial. Tudo isto que está a passar em grande e em dramática, em muitos casos, é fruto de uma realidade que nós não estamos a querer tomar conhecimento. Isto foi concebido por uma sociedade próspera, com emprego para toda a gente e com um equilíbrio demográfico. Essa sociedade desapareceu. E nós não vamos longe a querer fazer arrumaçõezinhas em face desta nova sociedade e abandonar aquelas vantagens da sociedade anterior. E onde é que isto nos vai levar? Há já quem fale que isto pode desencadear uma guerra. Pode desencadear tudo. Há pessoas que arriscam já a palavra. Eu acho que a nossa função, enfim, das pessoas que andam para aí a papaguear, é dizer ao público isto. Atenção que não vão ter isto. Aconteça o que acontecer. Só poderá atenuar se nós readquirirmos indústrias. Quer dizer, se passarmos a ter indústrias como tínhamos há 10, 20 ou 30 anos atrás. Se nós passarmos por inteiro de uma economia industrial para uma economia não industrial, não há solução possível. E isto é que eu entendo que se deve dizer às pessoas. E aqui é passar, porque em Portugal as pessoas têm muito medo em ter opiniões. Muita gente disse, bom, em Portugal não vamos nada bem. O Dr. Medina Carreira até tem dito aqui que até há excesso de opiniões. Não percebi? O doutor até tem dito nos programas que até há um problema ao contrário, que é excesso de pessoas a opinar. Não é isso. Eu estou a falar das pessoas que opinam e sabem o que estão a dizer. Não é esse gorjeio que prolifera por aí. É de pessoas que sabiam. E essas pessoas que sabiam foram muito cerimoniosas. Porquê é que essas pessoas não são muito conhecidas como as pessoas que advertiram para a desgraça? Praticamente só sou eu o mensageiro da desgraça. Porque eu não faço cerimónias para ter uma opinião. Nem faço rodeios, nem aconchegos. Se as contas, se a realidade observada é aquela que eu penso, eu digo. Acertou-se no que está a acontecer agora. As pessoas que agora andam por aí a criticar o governo e a pedir isto e a cuidado e não sei o quê, porquê é que não falaram há 5 ou 10 anos? Mas isso é porquê? Pelos lobbies, pelos interesses, pelos partidos? As pessoas em Portugal têm medo de ter opinião. Porque têm medo de ser contestadas, de ser criticadas. Há gente que acertou perfeitamente há 5 ou 10 anos. E tudo dizia coisinhas assim, umas pequenas advertências. Não, eu digo, a sociedade mudou, não há economia, não há finanças, não há pleno emprego e não há equilíbrio demográfico. Isto é uma mudança radical e, portanto, isto tem que mudar. Nós estamos com pachos quentes, as idades de reforma. Isto é pachos quentes, porque para não ser pacho quente, tinha que ser, em vez de 65, ser 75. Não é assim? Bom, mas não há empregos para... Se calhar vamos lá chegar. Não vamos lá chegar, porque depois não há empregos para ninguém. É que o número de empregos a ratear é baixo em relação à procura de empregos. E é por isso que há estes empregos todos. Mas esta ideia da doutora Maria João é uma ideia que faz sentido, que é a ideia da meritocracia. Sim, mas isso são pachos quentes. Não são, não. Eu acho que não são. E a questão do emprego, não há empregos suficientes, mas eu digo, nós não estamos numa sociedade de emprego. Nós estamos numa sociedade em que se deve falar do trabalho e não do emprego. Eu sei que não há empregos suficientes. A mensagem que eu passo aos meus filhos, eles se vão à procura do emprego, é escusado. Agora,
A questão que está aqui em causa é que é o trabalho e não o emprego. E o trabalho significa o quê? Significa, e é assim que nós, é para aí que caminhamos, e não é só em Portugal, em uma série de países da União Europeia. Eu tenho aqui um gráfico que eu acho que é muito interessante sobre a questão dos empregados a tempo parcial. E quando olhamos, não sei se está para passar. Não, porque não está aqui no nosso... Mas diga quais são os pontos essenciais. Para mim, os pontos essenciais é que, por exemplo, nós olhamos para este tal gráfico e percebemos que o número de empregados a tempo parcial na Europa e nos países mais avançados com os quais gostamos de nos comparar da Europa tem percentagens de empregados a tempo parcial elevadíssimas. Por exemplo, a Holanda tem 49% dos empregados estão a tempo parcial, o Reino Unido 27%, bem, e uma série deles, a Dinamarca, e nós temos 12%. 12%. Ou seja, cerca de 1 em cada 10 é um empregado a tempo parcial. A média da União Europeia é de 20%, ou seja, é de 1 em cada 5. Portanto, a nossa mentalidade tem que mudar. Nós aqui estamos neste canto, mas nós temos que fazer... Como fizemos uma evolução tão rápida em relação aos progressos, em matéria de mortalidade infantil, etc, etc, agora também temos que nos despachar, perdoa a expressão, mas em relação às mudanças, porque mudamos muito rapidamente. Temos uma desculpa, nós não estávamos a contar com isto. As pessoas não estavam em Portugal a contar viver tanto tempo. As pessoas não... Portanto, há aqui algum atraso no tempo, não é? Os reconhecem que realmente ainda existe em Portugal aquela mentalidade do emprego para toda a vida. Para um emprego vitalício. A pessoa entra, aliás, é a carreira única. A pessoa entra numa carreira, estuda para aquilo e depois entra e só sai quando já estiver no topo da carreira e depois reforma-se e isto são formas de olhar para uma situação que estão cada vez mais deslocadas da realidade. Maria João, há uma experiência francesa, não sei de que ano, em que puseram os horários de trabalho a 35 horas. Creio que foi a Martine Aubry. Foi a Martine Aubry, a filha do Jacques Delors. E atual secretária do PS francês. Candidata às eleições presidenciais francesas. E o desemprego não desapareceu. Quer dizer, nós temos que olhar para esta realidade, mas como é que nós agora vamos descobrir o caminho marítimo para a Índia, que a Alemanha não descobriu, que a Itália não descobriu, que a Espanha não descobriu, que os Estados Unidos não descobriram, que a Itália não descobriu. Ninguém descobriu. Todas estas realidades são vividas intensamente hoje por tudo o que é capitalismo ocidental. Como é que essa gente ainda não pensou em nada disso? Porque, repara, Maria João, então uma espécie de fatalismo. Não é fatalismo, deixe-me explicar. Esta história que a Maria João conta da pessoa, trabalha só 4 horas em vez de 8. Sim, é isto. O tempo parcial. Isto é muito bonito, mas a pessoa, quando trabalha 8, ganha 2.000 euros, que é o necessário para a sua vida. Para passar a 4, passa a 1.000. Mas é? Depende. Não, com certeza. Para dar lugar a 4, para os outros ganhar 1.000. Ora, onde é que você vai introduzir na sociedade esta ideia? Você tem 8, olha, vá descansadinho para casa e a gente manda-lhe um cheque de metade. Tipo, não vai. Mas é que estes países não tiver alternativa. Maria João, estes países encontraram uma solução, porque de facto não passaram a ganhar metade, porque estes países têm níveis de produtividade muito superiores a nós. Não, e se calhar por isto mesmo também. E se calhar também por isto mesmo. Mas eles têm 10% de desemprego. Eles têm todos 10% de desemprego. Era uma outra questão, mas não, agora não podemos falar de gente desempregada e tem uma juventude desempregada maciça. Estas coisas, Maria João, os indignados que agora estão a proliferar por toda a parte, eles têm de perceber que estão numa sociedade inteiramente nova e que não vai haver um modelo parecido com o dos pais e que não vai haver trabalho para toda a vida ou emprego para toda a vida e que não vai haver um Estado social como é agora e que não vai haver saúde como é agora, porque a economia não gera riqueza para isso. Isso é muito deprimente para os mais novos. Mas Judita, a gente está aqui para enganar as pessoas ou para esclarecer? Não. Se isto é um meio da gente estar a fazer paz quentes e massajar. Não, mas não deixa de ser deprimente para os mais novos. Não é deprimente para os mais novos. A verdade não pode deprimir. Os povos não são medrosos. Agora, têm que ser avisados. Não é lícito, não é decente que a sociedade, que as elites da sociedade estejam a massajar a sociedade para não assustar. Uma das coisas que diziam de mim era: bom, é preciso mais otimismo para não deprimir a sociedade. Em que é que está a sociedade portuguesa agora? Numa grande depressão? E vamos ver em 2012 o que é a sociedade portuguesa. O que é que se ganhou com esse otimismo nascido de uma fantochada? A sociedade precisa que saiba aquilo que lhe vai acontecer. E o que lhe vai acontecer, salvo se aparecesse petróleo aqui na costa, mas que seria uma desgraça. Estávamos mais 5 anos a viver bem, mas depois ficávamos desgraçados. Em termos normais, esta é a realidade europeia. Por toda a parte, o desemprego é altíssimo, a juventude não encontra emprego, os salários são baixos, a precariedade é total. Mas o critério da excelência e a luta pela excelência
Como é que o Soutor pondera isso? Ouça, hoje dito, eu apoio e desejo a excelência, mas isso são soluções para umas pessoas. Para umas Isso pessoas, não isso são soluções de massa. É um desafio que está ao alcance de todos nós. Não são soluções que é de sermos massa. melhores naquilo que fazemos. Hoje dito, você agarra numa pessoa com pouca qualificação e vai dizer, você agora vai ser excelente e tal. A pessoa diz, mas o que é ser excelente? É produzir grandes ideias, é inovação, é o empreendedorismo. O Soutor não acredita numa ideia que está aí nos livros todos, que é do darwinismo profissional? Ouça, as sociedades precisam de soluções, não precisam de conversa. E são os fadinhos para entreter a sociedade. A sociedade portuguesa está como está, tem sido enganada. A sociedade portuguesa não deve continuar a ser enganada. Ela está desgraçada já em 2012 porque foi enganada. Mas no meio da desgraça não serão os melhores que se salvam? Hoje dito, não tenha medo de assustar a sociedade. As sociedades não se assustam. Precisam é de estar prevenidas. E eu fiz o que fiz e disse o que disse contra todos que diziam, você está a desgraçar aí as pessoas, estão todas preocupadas. E a que é que conduziu todo esse otimismo? Foi a desgraça que está aí multiplicada. Se a gente há 8 ou 5 anos tivesse feito outra coisa que não fez, a sociedade não estava tão desgraçada como está. Não andávamos para aí a fazer autoestradas por todos os lados, a endividar-nos com PPPs por tudo que é sítio. O otimismo é que desgraçou mais a sociedade portuguesa. E eu não contribuo para esse fado que é andar a massajar a cabeça das pessoas. Aceito é que as pessoas digam, não, você não tem razão nem na demografia, nem na desindustrialização, nem nada. Pronto, então vamos discutir ponto por ponto. Agora, mensagens que são apenas para distrair a sociedade, eu não pactuo com elas. A doutora queria dizer qualquer coisa sobre o desemprego. Sim, já não sei o que é que... Agora, de qualquer das formas, acho que é importante pensar-se que o destino e o futuro não é um fado, nem está traçado. Somos nós que o construímos hoje. Portanto, é a altura, e a desgraça aí eu não estou totalmente de acordo nesta ótica. Eu acho que é preciso, e nesse ponto estou, é preciso pensarmos, sermos realistas e percebermos o que é que está em causa. E tentar construir o futuro. Porque não há, como dizia há pouco, e os jovens, coitadinhos, não, os jovens têm um papel importantíssimo aqui. Aliás, os jovens é a população mais qualificada que nós temos. Nós esperamos dos jovens, no futuro, que os jovens puxem o nosso barco. Nós, relativamente aos outros países da União Europeia, temos um déficit de qualificação profundíssimo. E eu espero muito contar com os jovens no futuro. E os jovens também têm que ser eles os atores para construir o futuro. Portanto, o futuro não é algo que nos vai cair em cima. Agora, precisamos é de partir, temos de estarmos todos cientes do que é que está em causa, e isso é um ponto de partida. Mas a partir daí é preciso também estarmos suficientemente conscientes do que é a solução e do que é paliativo. E eu acho que aí é que a confusão muitas vezes se instala e andamos a perder tempo. Eu o que acho que se deve dizer aos jovens é: a sociedade que vocês vão viver não é a sociedade dos vossos pais. E empregos para a vida não vai haver, vai ser tudo precário, direitos adquiridos é quando houver dinheiro, os salários vão ser baixos e, portanto, vocês têm que puxar por vocês mesmos se querem contrariar alguma coisa. Porque esta sociedade está aí à porta e nós, europeus, temos a mania de andar a enganar as coisas. Isto está aí e, infelizmente, já está dentro de Portugal, já estão estas consequências todas na vida portuguesa. Eu não sei se nós ainda temos tempo, mas creio que sim, de passar os olhos aqui por um gráfico que me parece importante, que é o gráfico... o número de idosos por 100 jovens, que é o gráfico número 5. Esse é impressionante. É justamente por ser impressionante que eu queria que o Dr. Medina Carreira e a Dra. Maria João dissessem algo sobre estes números. Temos 2010, depois 50 anos antes, Portugal, e 50 anos depois, de 1960 e 2060. Isto são resultados para 2060, previsões das Nações Unidas, e o que este cenário para 2060 nos diz, ou em que se baseia, é num aumento dos níveis de fecundidade. Portanto, as mulheres em Portugal passariam de 1,3 para 1,8, portanto, existiria um aumento dos níveis de fecundidade e um aumento da esperança de vida, mas mais ligeiro do que aconteceu no passado recente. Isto só para enquadrar, que é para mostrar de algum modo que não é pelo aumento dos níveis de fecundidade que necessariamente deixamos de envelhecer. Muito bem. E então, olhando de novo para o gráfico, o que é que nós temos? Se no início dos anos 60, por cada 100 pessoas,
jovens existiam 28 pessoas com 65 e mais anos. Em 2010 já existem mais pessoas com 65 e mais do que pessoas com menos de 15 anos, ou seja, é de 119 para 100. E se verificarem as hipóteses deste cenário que não leva em conta as migrações, nós vamos ter mais do dobro de pessoas com 65 e mais anos por comparação àquelas que têm menos de 15. Ou seja, o que é que eu acho que se pode retirar deste gráfico é que o envelhecimento está cá e vai ficar de boa saúde. Agora vamos tentar saber lidar bem com ele. Isto é a mensagem que eu queria. Esse gráfico eu acho impressionante, porque por cada 100 jovens vai haver 262 pessoas com mais de 65 anos. É isto? É uma coisa esmagadora. Uma última questão, doutora Maria João. Para os demógrafos, hoje em dia, um idoso é uma pessoa com que idade? Em termos estatísticos, o idoso normalmente é considerado como uma pessoa que tem 65 ou mais anos. Faz-se uma colagem entre a idade e a idade de reforma. No fundo, é a passagem a uma idade outra, e por isso, que é a idade de reforma, e por isso normalmente considera-se as pessoas com 65 e mais. Os jovens considera-se até aos 15, porque também é uma aproximação à idade com que as pessoas podem começar a entrar no mercado de trabalho. E é também a partir dos 65 anos que se deve falar em terceira idade, ou estas balizas modificaram? A terceira idade é a partir dos 65, mas depois começamos agora a falar de uma outra tendência não menos importante, que é a quarta idade, ou os idosos mais velhos, que são aqueles que têm 80 e mais anos, que, de facto, esse grupo vai conhecer significativos aumentos no futuro. Portanto, é esse grupo que mais vai aumentar. E aí os problemas que se colocam são outros, e que têm a ver com a saúde, e não só, e com o isolamento, com a solidão, etc. Portanto, nós temos aqui a falar de um discurso para uma parte dos idosos, mas os idosos é um grupo muito vasto e complexo. Pessoas de muitas idades, e por isso as questões que se colocam e que devem ser pensadas são variadíssimas. Doutora Maria João, foi um gosto tê-la no nosso programa. Doutor Henrique Medina Carreira, nós reencontramos na próxima semana para um programa igualmente importante. Vamos falar do sistema financeiro português, de como é que estão os nossos bancos, de como é que está o nosso dinheiro, os nossos depósitos. Ele não me dirá como é que está o nosso dinheiro. E vamos ter connosco o Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, o Dr. António de Sousa. Obrigada pela atenção. E até de hoje a uma semana.